Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito direta, ela é muito real, ela é muito maravilhosa e Deus nos traz lições e palavras muito específicas, muito especiais para cada grupo de pessoas. Sim, nós somos diferentes, nós, de acordo com a idade, a faixa etária, de acordo com a classe social, de acordo com a raça ou cultura, nós temos coisas muito específicas para cada fase da nossa vida, para cada idade e para cada grupo de pessoas. A palavra de Deus nos mostra o carinho, o cuidado de Deus com as gerações seguintes. Sim, foi assim que Deus chamou Abraão e Deus lhe disse que Abraão deveria levar para as gerações futuras, levar para os seus filhos e os filhos de seus filhos a revelação que ele tinha do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro. Abraão teria este encargo, o encargo de anunciar para as gerações futuras quem é Deus. Abraão é chamado o pai da fé. Abraão é o pai de muitas nações e nós vemos que aquilo que ele recebeu de Deus, ele passou. Ele passou para seu filho primogênito Ismael, ele passou a sua fé, ele passou o conhecimento do seu Deus. O nome dele, Ismael, significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Ismael aprendeu a orar quando ele estava ali aos 13 anos, quando ele estava ali no deserto e percebeu que sua mãe não estava ao seu lado, quando ele percebeu que estava sozinho, ele orou. Ele clamou ao Deus Altíssimo, ele clamou ao Deus de Abraão, ele clamou ao seu Deus e Deus o ouviu. E Deus enviou um anjo a encontrar Agar, a dar a Agar a visão de um poço, água no deserto, para que o menino tomasse, ela também, e eles fossem salvos, sobrevivessem ali no deserto. Abraão ensinou Isaque a adorar a Deus. Lá no Monte Moriá, quando Isaque foi com seu pai e perguntou: pai, aqui está a faca, o fogo, a lenha, tudo pronto, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá. E então aquele monte onde ele foi para adorar o Senhor ficou sendo chamado Monte do Senhor se proverá, ou Monte de Jeová Jireh. Ali, quando Abraão sobe aquele monte com seu filho, dizendo aos servos: fiquem aqui, eu e o menino vamos subir para adorar e logo voltaremos. Abraão deu uma palavra de fé. Ele diz: nós vamos voltar. Ele sabia que ele ia sacrificar Isaque. Ele sabia que ele teria de cortar a sua jugular, recolher aquele sangue. Ele sabia que ele deveria colocar fogo ali no altar e o corpo de Isaque seria consumido, se tornaria cinzas. E ele cria que Deus poderia das trevas, das cinzas, levantar o seu filho, ressuscitar o seu filho das cinzas do holocausto. Abraão ensinou seus filhos, ensinou Isaque a adorar o Senhor. Ali, quando Abraão levanta o cutelo para desferir o golpe, ele ouve a voz do anjo do Senhor bradando dos céus: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Ali Isaque teve a maior lição de adoração. Ali Isaque teve a maior lição de entrega. Ali Isaque teve a maior lição de que o Deus de seu pai, o Deus Criador, o Deus único e verdadeiro, é um Deus presente, é um Deus que cuida, é um Deus que provê. Isaque aprendeu a adorar o Senhor. Ele se torna um adorador. E assim, nós vemos que o cuidado de Deus para que as nossas gerações possam estar firmadas sobre a rocha.
Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, o Senhor traz para os seus filhos a orientação como lei, dizendo, olha, você vai ensinar isso aos seus filhos, você vai ensinar andando com eles pelo caminho, assentado em casa, antes de deitar. Todas essas palavras que eu tenho ordenado a vocês, escreve nos umbrais da sua porta, coloca por frontal dos teus olhos, coloca sobre as suas mãos, entre os teus dedos, coloca para você não esquecer. Ensine aos seus filhos, ensine durante a caminhada da vida, ensine dia após dia quem é Deus, que podemos falar com Ele, que podemos crer nele, que podemos descansar em seu amor e em suas promessas. Deus é um Deus de gerações. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de quem Josué disse, escolham vocês, falando para o povo, escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já escolhi, eu e a minha casa. Eu escolhi para os meus filhos, eu escolhi para a minha descendência, nós serviremos ao Senhor. E este é o propósito de Deus, que as gerações seguintes possam estar firmadas na palavra do Senhor, estejam firmadas naquilo que seus pais receberam de Deus. E nós vamos ver então o cuidado do Senhor no Novo Testamento, dentro da igreja, para que as gerações seguintes possam receber o que seus pais tiveram, possam receber a instrução, possam receber o ensino. E quem está encarregado disso? Claro, os pais e principalmente as mulheres, as mães, porque a mulher passa mais tempo com os filhos em casa. As mães ficam mais tempo com seus filhos e podem ensinar-lhes a palavra de Deus. Então nós vamos ver nas Escrituras, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala com Tito, quando ele fala com Timóteo, ou seja, quando ele escreve as suas cartas pastorais, formando a nova geração de pastores, formando os novos líderes da igreja. Então Paulo tem esse cuidado tão especial de falar sobre as tarefas específicas das mulheres na igreja, principalmente com relação à nova geração, principalmente com relação aos novos que estão vindo, aos filhos, aos jovens, aos adolescentes e até mesmo às crianças. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz. Paulo falando a Tito. Tito, ele escreve esta carta e diz, Tito, por esta razão eu te deixei em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas que restaram, para que você levante a liderança, para que você estabeleça as metas na igreja e coloque em ordem toda a questão, o organograma da igreja, você coloque em ordem todas as coisas como eu te orientei. Então ele fala sobre os pastores, os bispos, aqueles que almejam uma posição de liderança. Ele fala sobre os diáconos, ele traz uma série de requisitos para cada líder na igreja. E então Paulo vai falar para as mulheres. E para falar para as mulheres, ele começa trazendo tarefas específicas para as mulheres idosas, as mulheres mais velhas. E ele diz isto em Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Está escrito assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Que texto maravilhoso e profundo! Vamos ver cada item desta recomendação de Paulo às mulheres idosas. Olhe comigo, quanto às mulheres idosas. Primeiro, ele colocou aqui dentro de uma classe, por faixa etária. Então, chame as mulheres mais velhas. As idosas, aqui para nós, na nossa época agora, seriam
as que têm mais de 60 anos. São as que entraram na terceira idade. Já passaram pela infância, adolescência, juventude, a vida adulta, já tiveram tantas experiências e agora entraram na melhor idade. Entraram numa fase de maturidade, uma fase de muita experiência e poderão compartilhar com as mais jovens. Então, quanto às mulheres idosas, chama. Elas devem ter uma responsabilidade especial. A velhice, na verdade, não é um tempo em que, tudo acabou, agora tudo está difícil. Velhice não significa depressão. Velhice não significa apagar e murchar e diminuir e acabar. A velhice não significa que não se sonha mais. Pelo contrário, a velhice é um tempo de experiência, é um tempo em que se pode ter mais tempo para passar para os mais jovens. É um período em que a experiência vai falar, a experiência vai ser respeitada, a experiência vai ter a sua vez, a experiência vai trazer para os mais jovens o caminho, vai iluminar o caminho, mostrando os riscos, os perigos na própria vida. Quando uma mãe, uma avó vai dizer para os mais jovens, olha, eu passei por aqui e foi muito ruim. Eu me machuquei, eu escorreguei, eu caí, eu me prendi, eu me frustrei, eu me feri. Não passe por aqui. Não ande por esse caminho, ele é ruim. Este é um caminho bom. Eu encontrei este caminho e andei por ele. É o caminho reto, é o caminho bom, é um caminho seguro. Quem tem a experiência pode dizer assim. Por isso a palavra diz, as mulheres idosas, elas têm um papel importantíssimo na igreja, elas precisam ser ouvidas, elas precisam passar para as mais jovens a sua experiência. Então, minha irmã, se você já está como eu na terceira idade, se você tem tanta experiência, passe, passe. Ensine as mais jovens a cozinhar, a costurar, a fazer um artesanato. Vamos ver os requisitos para se ensinar. Então, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder. Mulheres que trazem sobre si um caráter sério de credibilidade. Mulheres que venceram, mulheres que atravessaram momentos difíceis, mas conseguiram vencer. Quantas irmãs enfrentaram um casamento difícil, às vezes um marido alcoólatra, às vezes um marido no jogo, às vezes um marido que traiu, às vezes um marido que não foi um exemplo para os seus filhos, mas ela conseguiu criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ela conseguiu vencer e conseguiu trazer respeito dentro de casa ao marido, apesar dele não ser um exemplo. Ela conseguiu trazer o respeito dos filhos, ela conseguiu ensinar. Quanta riqueza na experiência, quanta riqueza, que elas sejam sérias no seu proceder. Há mulheres que às vezes chegam na terceira idade, mas são frívolas, são vazias, são mulheres que estão indo pelo caminho das coisas mundanas. Por isso Paulo disse, não é simplesmente as cãs, não é simplesmente as rugas do rosto, não é simplesmente a idade cronológica que vai referendar uma mulher líder na igreja. Mas elas devem ser sérias no seu proceder. Elas devem andar de acordo com a palavra de Deus. E ele diz, não caluniadoras. Que é isso? Pessoas fofoqueiras. Como se tem
uma ideia de que as mulheres sejam fofoqueiras mais que os homens. Sabemos que isso não é verdade, mas é muito comum nós vemos as mulheres sentadas conversando e às vezes falando da vida alheia, falando de empregada, falando disso, falando umas das outras. Que estas mulheres idosas não sejam caluniadoras, não sejam fofoqueiras, mas sejam pessoas íntegras, pessoas não escravizadas a muito vinho, diz a palavra. Talvez você diga, está falando aqui que ela não deve ser uma pessoa que se embriaga, mas pode tomar um pouquinho de vinho. Bem, no contexto nosso, brasileiro, nós não temos necessidade de álcool nenhum. Não há neve, não há frio de menos 35 graus, como na Rússia, como na Polônia. Nós não precisamos desse aquecimento extra aqui no Brasil. Não há necessidade de beber aqui. Não há necessidade do álcool aqui. Não é interessante que hoje é crime a pessoa dirigir tendo tomado bebida alcoólica? Nós precisamos estar sempre atentos, estar sempre sóbrios em todo momento. Não só no momento de dirigir, mas ao dirigir a própria vida. Os sacerdotes, eles não podiam beber quando estivessem em serviço. Nós somos sacerdotes, nós somos intercessores. Então, estamos em serviço 24 horas por dia. Por isso, não se bebe. O crente não deve beber. Essas mulheres idosas devem ser sérias no seu proceder. Não fofoqueiras, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, mas sejam mestras do bem. Que elas ensinem coisas boas, ensinem a fazer o bem. Tem gente que só ensina coisa ruim. Seu palavreado, o seu vocabulário, as suas histórias, o seu jeito de vestir, o seu jeito de ser é só negativo, é só ruim. Como é importante que as mulheres idosas sejam mestras do bem. Ensinem a fazer o bem, ensinem as mais jovens. E a gente ensina com a própria vida, a gente ensina com nossas palavras. Como é bom sentar com os netos, sentar com os jovens e contar experiências, e contar mostrando como é importante fazer o bem, como é importante amar, como é importante perdoar, como é importante fazer o bem, deixar uma marca por onde se passa. Como é importante que sejam mestras do bem. Para quê? O texto diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Paulo está visando a família. Paulo está mirando a família dentro da igreja. É algo que precisa ser visto com muito carinho. A família, numa sequência de gerações, trazendo o entendimento da vontade de Deus para os mais jovens. As mulheres idosas vão ensinar as jovens recém-casadas. As meninas que acabaram de casar, como? Vão ensinar a amar o seu marido, a amar o marido. Hoje, infelizmente, a gente tem visto muitos casamentos se desfazendo com tão pouco tempo. Muitas vezes, quando me falam, fulano casou com 2 anos, eles já separaram, eu sempre pergunto, algum deles está na faculdade? Entrou para a faculdade depois de casado? Sim, tem um na faculdade. Na faculdade, aquele ambiente de muita libertinagem, aquele ambiente em que os jovens acham que sabem tudo, que podem tudo. Acham que o mundo moderno deve jogar fora os marcos antigos e eles devem viver de uma maneira livre e liberal. E então, muitas vezes, jovens recém-casadas, meninas ou os rapazes recém-casados, entram na faculdade
ou estão na faculdade e continuam como casados, mas achando que vão continuar com a vida de solteiro. E as influências e as conversas e as piadas começam a forçar para que despreze o marido ou despreze a esposa. Por isso é muito importante que os jovens recém-casados recebam da igreja força, graça, sabedoria para que o casal se ame, se respeite e possa segurar o casamento com o amor de Deus, com a presença do Senhor. Então, as mulheres idosas vão ensinar as mais jovens a amar o marido, a fazer aquilo que o marido gosta. Porque quando a mulher agrada o marido, sabe o que acontece? O marido vai fazer o que agrada a esposa. Quando a esposa procura honrar seu marido, ele vai honrar a sua esposa. É sempre assim. Quando a gente dá, a gente recebe. Você planta uma sementinha de laranja, aquela sementinha vai dar uma árvore que vai dar milhões e milhões e milhões e milhões de sementes. Vai dar um fruto doce, gostoso. Assim é no casamento também. Se você planta amor, você vai colher amor. Mas não é plantar o amor dizendo, você tem de fazer assim, você tem de fazer assado. O amor, ele deve ser como está em 1 Coríntios 13, um amor incondicional, um amor que jamais acaba, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor paciente, um amor benigno, um amor que não arde em ciúmes, um amor que realmente procura o interesse do outro. Quando a gente ama, a gente é amado. Isso as mulheres mais velhas vão ensinar as mais jovens. É uma tarefa específica dentro da igreja. E vão amar aos filhos. Hoje, muitas mulheres querem amar mais a carreira. Estão seguras na carreira. Muitas nem querem filhos, porque estão pensando na sua carreira. Eu fiz medicina, eu fiz odontologia, eu fiz direito, eu fiz engenharia, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero fazer concursos e se esquecem dos filhos, ou às vezes nem querem filhos. Ou quando resolvem ter filhos, já estão com a idade tão avançada e que é tão difícil o filho chegar e às vezes chega com problema de enfermidade, problema de saúde, são realidades. Então, as mais idosas vão ensinar as mais jovens a amarem o seu esposo, a amarem os seus filhos, a saber que a mulher se realiza na família. Ela pode ter o seu trabalho, ela pode ter sua carreira, mas a sua realização está primeiro em Deus e na família. Vamos então orar? Quero orar por você. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje, agora, para ser Teu, hoje e para sempre. Ensina-me os Teus caminhos. Ajuda-me a cumprir a Tua vontade, a Te exaltar, a Te glorificar em todo o meu viver. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Perdoa-me, lava-me, limpa o meu coração e dá-me um coração puro e temente a Ti. Senhor, nós oramos pelas pessoas que nos assistem para que recebam um toque do Teu Espírito Santo, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua paz, o Teu suprimento, a Tua alegria, a Tua palavra, a Tua presença. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.